Manos e manas, não há quaisquer justificativas, argumentos, ponderações que justifiquem a quem se diz seguidor ou seguidora de Jesus Cristo não ajudar alguém necessitado ou necessitada porque tal pessoa não é cristã ou porque tem esta ou aquela religião diferente do nosso credo. O Senhor Jesus diz: dê a quem lhe pedir e não volte as costas àquele que lhe pedir emprestado, Mateus 5,42. Não, Jesus não diz: dê a quem lhe pede, mas só se tal pessoa for minha seguidora. Não, ele não diz isso, ele diz simplesmente: dê a quem lhe pede. Quando o salmista cantava: garantam justiça para os fracos e os órfãos e mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos, Salmos 82, verso 3, ele não disse para fazer isto só em relação aos que temem a Deus. Políticos que se dizem cristãos, esta deve ser a plataforma política de vocês. Garantam justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Façam isto e vocês farão todas as demais coisas que um país precisa. Nos Provérbios também está escrito: acolhe os necessitados e estenda as mãos aos pobres. Provérbios 31:30. Não diz a este ou aquele tipo de pobre, mas aos pobres. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador, mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Está escrito em Provérbios 17, verso 5. Não diz quem oprime o pobre que teme a Deus. Não, diz aquele que oprime o pobre. E o mais contundente de todos: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá respostas. Provérbios 21, verso 13. Desta forma, meus amados, quando a igreja estende suas mãos aos que chegam ao nosso templo pedindo ajuda, quando a igreja procura ter um departamento de ação social ativo e reparte alimentos com os que a buscam pedindo isto, não importa quem são as pessoas, a ação social está colocando a igreja dentro da vontade de Deus. Quando a igreja na rua sai em busca dos moradores de rua, está colocando a igreja dentro da vontade de Deus. Se entre os ajudados e ajudadas há preguiçosos, há mentirosos, há falsos necessitados, tais pessoas, elas na verdade são necessitadas. Elas necessitam de um caráter transformado. As pessoas não estão nos enganando, mas estão enganando a si mesmas e continuarão miseráveis. Mas em contato conosco, não pode o Espírito Santo convencer-lhes do pecado no qual estão? Sim, o departamento tem de fazer o que faz, levantar informações, mas não é porque não consegue detectar todos os mentirosos que o departamento tem de parar o que está fazendo, porque se fizer isso, se parar, vai desobedecer a palavra de Deus. Continuemos a estender as nossas mãos aos carentes, mesmo os não cristãos, e Deus nos abençoará. E nós, quando clamarmos a Deus em meio à necessidade, seremos ouvidos. Graças a Deus pela Bolsa do Samaritano e pela Visão Mundial, duas importantes organizações cristãs que se envolvem com os pobres e necessitados da terra, não importando a religião que tenham. Sabe, amados e amadas, eu faço essa introdução para tocar numa questão na esperança de que não venham a dizer que eu estou torcendo a palavra de Deus. Ela tem a ver com o clássico texto de Mateus 25, 34 a 40. Venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes está preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida de que essas palavras de Jesus estão se referindo aos que são da sua igreja, de modo especial a igreja sofredora, a igreja perseguida. Estabeleço-me na afirmação de Jesus de que o que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizerem, meus menores irmãos.
Quando Jesus respondeu sobre a sua família, ele disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele, e estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Mateus 12, 48, 50. A expressão de Jesus, meus menores irmãos, isto é, mesmo os mais simples, está então se referindo aos seus discípulos, à sua igreja. Isto bate com o que Paulo escreveu. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. É aí, irmãos, que eu entro com a igreja perseguida. Não tem gente que esteja mais incluída, umas mais em um caso do que em outros, mas sempre incluídas, quando não em todas, em situações, em algumas delas, isto é, nos que têm fome, têm sede, são estrangeiros, têm poucas roupas, estão doentes e presos, do que os nossos irmãos perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo. No ano passado, segundo Portas Abertas, 4.000 pessoas foram mortas por causa do nome de Jesus. A Sociedade Internacional para os Direitos Humanos diz que foram 10.000 e não 4.000. E o Centro para o Estudo do Cristianismo Global afirma que foram 90.000, nem 4.000 e nem 10.000. Na verdade, isto vai depender dos critérios sobre quando é que um crente em Jesus Cristo é morto e pode ser considerado como um mártir do Evangelho. Não importa quais são os números exatos. O que importa é que há irmãos e irmãs nossas sendo torturados e torturadas de forma cruel, sendo humilhados e humilhadas, perdendo empregos e famílias, colocados em prisões e também sendo mortos e mortas porque foram surpreendidos ou surpreendidas falando de Jesus em lugares onde isto é proibido. Mark Rutland, um dos líderes da organização Servos Globais e especialista em perseguição religiosa, ele afirma que a brutalidade da perseguição aos cristãos do primeiro século, movida pelo Império Romano, foi real e esses mártires precisam ser lembrados e honrados. Mas que ninguém se iluda, ele diz, que ninguém se iluda, porque jamais, em qualquer outra época da história, nenhuma delas foi tão perigosa para ser um cristão ou para se ser uma cristã, do que esta na qual nós estamos vivendo. Do que esta na qual nós estamos vivendo. Com certeza. Com certeza, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, ele há de chamar de benditos do meu Pai a todos os que, por causa dele, Jesus, socorreram de uma forma ou de outra aos seus irmãos em Cristo e irmãos em Cristo perseguidos, mesmo sem vê-los, mesmo sem saber os seus nomes. E quer saber? Eu duvido que por causa de Jesus Cristo, quando alguém por causa de Jesus Cristo socorre o irmão, socorre a irmã em Cristo, e se interessando então pela igreja sofredora, pela igreja perseguida, eu duvido que tal pessoa tenha um coração fechado, tenha a mão fechada em relação aos que sofrem, sejam eles ou elas quais forem. Mas que os benditos do meu Pai está primeiramente conectado com o socorro à família em Cristo Jesus, inclusive a família de Deus perseguida, está. Por que se estressar porque você não consegue terminar isto ou aquilo na sua casa? Há irmãos seus em Cristo, querida, que estão perdendo suas casas por causa desse Cristo. Não se esqueça deles. Pare de se chatear porque você não está conseguindo comprar aquela roupa que você acha linda, moderna, contemporânea. Há irmãos seus em Cristo vestindo roupas remendadas ou ficando sem elas por causa desse Cristo. Não se esqueça deles. Pare de se incomodar porque não está dando para ir naquele restaurante fino, famoso. Há irmãos seus em Cristo cuja comida está sendo negada ou tirada como castigo por causa da fé deles em Jesus. Não se esqueça deles. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a não nos esquecermos da igreja perseguida, da igreja que sofre, da igreja pela qual nós temos mesmo que pedir a Deus: Senhor, vê quão grande o mar, quão bravio é o mar desta gente, quão pequenos e frágeis são os barcos deles. Então, Senhor Jesus, fica com eles, entra no barco deles, para que eles não só sobrem,
para que eles não se afoguem nesse mar da vida e cheguem com certeza e confiança aonde devem e vão chegar pela graça e pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.